Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Espero que tenha dado tempo de você dar aquela primeira esticadinha no corpo, né? A gente já está engrenando aqui na nossa aula e tenha dado tempo de você ter tomado uma água, né? É sempre bom lembrar que se hidratar faz bem. Bom, vamos então aqui partir para aquele nosso exemplo prático que a gente sempre traz depois que eu te passo alguma parte teórica, né? Então apareceu alguma coisa nova nesse segundo bloco que a gente acabou de encerrar, que foi a representação gráfica a partir da forma tabular. Então vamos ver o que esse exercício pede para gente. Da forma tabular abaixo, né, que está o produto cartesiano de E com F, podemos construir o gráfico cartesiano. Então, bora aqui para o nosso caderno e vamos resolver juntos mais esse exercício. Bora lá. Bom, pessoal, mais uma vez então, estamos aqui no nosso caderno e como eu sempre faço nas nossas aulas, a primeira coisa é sempre trazer para cá, para a nossa folha de resolução, as informações importantes, as informações necessárias para que a gente consiga fazer o exercício. Aqui, o que é informação importante que ele deu para a gente? Ele deu a forma tabular, né? Ele disse que o produto cartesiano de E com F vai ser igual a o par ordenado 3, 4, 3, 5, 4, 4 e 4, 5. Bom, a partir disso a gente tem que construir o gráfico, né? Mas vamos fazer da mesma maneira que foi abordada no nosso exemplo teórico anteriormente. A primeira coisa que você pode fazer é identificar qual conjunto, definir, né, os conjuntos. Então aqui nós temos dois conjuntos que você já conhece, que são o conjunto E e o conjunto F. E nós temos que o conjunto E ele vai ser composto por 3 e pelo 4. Então, E é 3.4. Enquanto o conjunto F é o 4 e o 5. Para que serve essa pontuação que eu estou fazendo aqui, né? Vai ser justamente para a gente conseguir definir de uma maneira mais clara quais são os termos que vão estar na nossa ordenada e quais vão ser os termos que estarão na nossa, estarão na nossa abscissa. Então vamos lá. A primeira coisa que precisa fazer é as referências, né? Então aqui vai ser o x, enquanto a ordenada vai ser o y. A ideia é que no eixo x nós vamos colocar todos os elementos de E, enquanto no y nós iremos colocar todos os elementos de F. Então, antes de pensar qual se relaciona com qual, vamos pontuar aqui sobre a ordenada os pontos que nós temos contidos no conjunto E. Então, nós temos dois pontos, né? Nós temos o ponto 3, x igual a 3, e nós temos o outro ponto, x igual a 4. Enquanto para y nós temos dois valores também, só que um deles é o 4 e o outro é o 5. Bom, até agora nós fizemos, basicamente nem usamos muito essa informação aqui de cima, né? Usamos para definir quais são os conjuntos e a partir deles construir o esqueleto desse nosso gráfico. Agora sim vamos retomar para a forma tabular, né? Ela nos dá já os pares ordenados. Então ela diz que o ponto 3, que é esse daqui, está relacionado com o ponto 4, com o y igual a 4. Então aqui basta que a gente faça, cruze, né, essas pontilhadas e aqui nós temos o primeiro ponto desse nosso gráfico. Bom, como você pode observar tanto no exemplo quanto agora, é bem simples esse exercício. Eu tenho certeza que você já posicionou o nosso próximo ponto, que é o 3,5. O 3,5 ele vai estar um pouquinho acima, aqui, né, ele continua nessa mesma vertical, só que aqui na horizontal ele vai estar correspondendo ao ponto 5. Então ele está um pouco mais para cima que o 3,4.
E você pode perceber que o 4,4 e o 4,5 também são bem parecidos com essa lógica que a gente está fazendo até aqui, né? Então, nós já vamos traçar uma vertical pontilhada só. E aí, nós vamos bater aqui a primeira no 4,4, depois a segunda no 4,5. Então, dessa maneira, nós já determinamos esses dois próximos pontos. Então, ó, aqui nós temos o par ordenado 3,4. Aqui nós temos o 3,5. Aqui nós temos o 4,4. E aqui nós temos o 4,5. Bem simples, né? Bom, bora retomar então para o nosso slide e vamos dar sequência na teoria da nossa aula. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, essa parte de produto cartesiano, ela não tem nada que a complique, né? Tirando exceções onde você tenha dois conjuntos com vários números, onde você vai ter que prestar bastante atenção naquela distributiva, você pode perceber que é um conteúdo bastante intuitivo, né? Não tem nada que possa te pegar, uma pegadinha assim. Até mais para frente a gente pode ver isso em alguns exercícios. Vamos dar sequência então aqui à nossa aula. Bom, mais relações, né? Aproveitando que nós vamos falar agora sobre relação, mais relações entre dois conjuntos, o que a gente vai definir agora, né? Sempre que nós tivermos dois conjuntos, nós podemos definir relações entre eles. Então, aqui relação não vai ser só essa palavra que nós já conhecemos, né? Relação ela vai entrar num conceito matemático e relação vai ser qualquer subconjunto que a gente possa extrair desse produto cartesiano de A com B. Então vamos pensar, vamos dar uma olhada num exemplo um pouco mais que envolva números para isso ficar bastante palpável, né? Então vamos pensar que a gente tem um conjunto A dado por 1, 2 e 3 e um conjunto B dado por 4 e 5. São exemplos de relação essa R1, né, relação 1 e 4, 3 e 5, lembrando que já vamos ver até a segunda, uma outra segunda relação. Lembrar o quê? Que nós temos o A, nós temos o B. O que ele está pedindo para a gente são relações do produto cartesiano de A com B. Então, ó, imagina que a gente vai desenvolver aquela forma tabular que foi lá no comecinho da nossa aula que a gente aprendeu a fazer. Então, nós temos 1, 4, 1, 5. Nós temos 2, 4, 2, 5. E por fim nós temos 3, 4 e 3, 5. A ideia é que a partir dessa forma tabular, nós podemos extrair qualquer par ordenado desse. E aí, a partir disso, né, qualquer par ordenado que a gente for agrupando em outros termos, nós podemos chamar de relação. Você pode observar o quê? Que a relação R1, que está descrita ali embaixo, ela contém este primeiro termo e o último termo. Enquanto a R2, que eu vou até trocar de cor aqui para a gente não se confundir, enquanto a R2 é composta por esse segundo termo, o segundo termo, e esse segundo termo de cada um. Então, a relação sempre vai ser quando a gente tiver o produto cartesiano representado da forma tabular, e a gente vai lá e vai pescar termos, pares ordenados e montar outros quaisquer conjuntos. Lembrando sempre que precisam estar contidos neste primeiro maior, né, que vai ser o produto cartesiano de A com B. Inclusive, né, o próprio produto cartesiano é uma relação onde a gente usa todos os termos. Bom, mais uma vez, vamos partir para um exemplo prático, um exercício prático, onde aqui ele nos dá dois conjuntos, o conjunto M e o conjunto N, sendo que M é definido por 4 e 5, enquanto N é definido por 6, 7 e 8. O que ele pede aqui é para a gente calcular o produto cartesiano de M com N. Bom, vamos lá então, vamos aqui para o nosso caderno mais uma vez. Bom, pessoal, então aqui a ideia vai ser apresentar relações desse produto cartesiano, né? Então, vamos lá, vamos anotar as informações essenciais para a resolução desse exercício.
A primeira informação são os conjuntos definidos. Então nós temos dois conjuntos que foram dados. O primeiro, que é o conjunto M. Lembrando que o conjunto M ele continha os elementos 4 e 5. Enquanto o conjunto N continha os elementos 6, 7 e 8. A ideia desse exercício vai ser, então, primeiro calcular o produto cartesiano na forma tabular e aí sim, depois, extrair pares ordenados e construir relações. Então vamos lá, vamos aqui calcular esse produto cartesiano, né, na forma tabular. Então ele pedia para a gente, né, o produto de M com N. Então nós temos que N vai ser igual. E é aquela história que eu tenho certeza que você já até cansou de me ouvir falar nessa aula. Distributiva, né? Distributiva entre aspas, porque isso não é uma multiplicação, mas é uma maneira mais intuitiva de você ver o que você tem que fazer. Que é pegar um termo daqui e relacionar com todos os outros de lá, depois pegar esse segundo termo daqui e relacionar com todos do lado de lá. Então nós vamos ter 4, 6, 4, 7, 4, 8. E agora passamos para o 5, né? Então nós vamos ter 5, 6, 5, 7, e por fim, 5, 8. Então, ó, você pode observar até uma outra parte da aula que a gente tinha comentado, que era para a gente prever, entre aspas, né, quantos termos iam ter. Antes de olhar o que a gente acabou de fazer aqui em rosa, nós temos 2 termos aqui, e aqui nós temos 3. Então, sem olhar embaixo, eu já espero que esse nosso produto cartesiano tenha que ter ao menos não, né, exatamente 6 pares ordenados, que é 2 vezes 3. Então você pode observar que nós temos o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, como a gente esperava, nós, a partir desses 2 conjuntos, determinamos um produto cartesiano com 6 elementos. E a ideia aqui desse exercício nosso era representar algumas relações desse produto cartesiano. E a ideia aqui vai ser, mais uma vez, trazer qualquer elemento, né? Então, da mesma maneira que a gente chamou ali na parte teórica, vamos construir uma relação R1 e outra relação R2 quaisquer. Então vamos lá, vamos olhar aqui, ó, vamos pegar qualquer termo. Então vamos pegar esse primeiro 4 e 6, depois vamos pegar aqui esses 5 e 6 que são os dois que iniciam, né? Então aqui nós temos 3, depois 3. Então dizer o que nós temos uma relação é dizer, por exemplo, que nós temos esse conjunto 4, 6, 5, 6. Então aqui nós definimos uma relação do produto cartesiano de M com N. Vamos definir mais uma então. Vamos fazer essa mesma lógica, só que agora pegando esses segundos termos aqui. Então nós vamos ter o primeiro 4,7 e o segundo o 5,7. Então, mais uma vez, vocês puderam observar que esse conteúdo, pelo menos do início dessa nossa aula, é bem tranquilo, né? Algo bastante visual. E eu tenho certeza que se você estiver prestando atenção aqui na nossa aula, você já vai matar qualquer exercício. Bom, bora retomar então aqui para o nosso slide. Bom, pessoal, vamos dar sequência então aqui na nossa aula e ver o que mais falta para a gente ver nesses tópicos. Bom, agora sim, uma segunda parte, né, que a gente retoma, a gente vai falar mais uma vez sobre o primeiro slide que foi apresentado aqui, né? Então, o que a gente fez até agora, uma reflexão. Bom, a gente começou tentando investigar, lembrar um pouco do conceito do que é uma função, e a partir disso nós começamos a entender que uma função ela depende de 2 conjuntos. E aí nós esquecemos um pouco dessa parte de função e falamos sobre operações em conjunto. O que a gente vai fazer agora é voltar, né, para essa parte da função, fazendo uma analogia
com tudo que a gente tem visto até agora. Bom, vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso bloco e aí logo depois do intervalo a gente dá início a essa segunda parte da nossa aula que vai ser falar exclusivamente sobre funções. Então, até daqui a pouquinho.